O pós-Egghead começou e, meus amigos, morte de Gorosei, um Gorosei novo aparecendo, Vegapunk voltando e revolucionários prontos para agir. Nesse vídeo vamos comentar tudo sobre os melhores momentos do capítulo 1125, talvez um dos melhores capítulos do ano de One Piece, após a vinheta. E aí pessoal, som de quem vos fala, bem-vindos ao canal Spoilersista. E antes de entrar no conteúdo desse vídeo, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim você nunca perde nenhum vídeo novo, nenhum comentário, nenhum spoiler, nada aqui do seu canal Spoilersista, beleza? E bora pro conteúdo. Bom, e antes de começar o vídeo, fiquem até o final, porque no final desse vídeo eu vou dizer como o Oda mostrou nesse capítulo mais uma de suas genialidades absolutas. É no final que eu vou comentar isso, hein? Agora vamos começar pela história de capa. Bom, esse cara que sumiu foi aquele cara que trabalhava com o Frank lá no ano. Lembra quando eles chegaram? O Frank trabalhava numa construção e esse cara era aquele manda-chuva. Bom, ele sumiu, então talvez tenhamos um mini arco de Yamato procurando esse carinha para ver onde ele está. Será que será esse mini arquinho aí dentro da história de capa da Yamato? Bom, veremos nas próximas histórias de capa. Agora, no capítulo, na primeira parte do capítulo, temos Rob Lucci e Kako. E temos uma fala chocante de Rob Lucci. Ele disse que matou a Stussy depois de alguém perguntar por ela. Porém, em algumas traduções, ele diz ela morreu em combate. Bom, vamos precisar esperar a tradução oficial para bater o martelo no que ele disse aqui. Mas, levando em consideração que ele diz que ele matou, temos três alternativas possíveis sobre essa fala dele. Uma é ele estar falando a verdade e matou a Stussy fora de tela. Lembrando que não vimos ela desde o momento em que Kako se despediu de sua ex-companheira. Não vimos ela em nenhum momento no Sunny, onde ela deveria estar, ou em outro lugar. A segunda possibilidade para essa fala de Rob Lucci é ele de fato acha que a matou. Digo isso porque Rob Lucci tinha acertado um Shingan nela naquela hora que o Zoro foi para cima dele. Ele estava tentando matar o Vegapunk e ela se colocou na frente, lembram? Bom, e depois ele não viu mais ela. Ou seja, para ele talvez ela esteja morta mesmo. E aí contaria com uma mentirinha do Kako para encobrir a fuga de sua ex-companheira Stussy. E a terceira possibilidade aqui é ele mentiu e também está encobrindo a fuga da Stussy. Bom, e se for isso, poderia ser para ajudar ela a fugir e mudar aí uma mudança de caráter do Rob Lucci. Lembrando que ele já tinha mostrado uma certa importância com um de seus companheiros, que foi o Kako, quando ele pediu lá para o Marcus Mars ajudar o Kako a ficar vivo, não matá-lo. Bom, ou ele mentiu para salvar a própria pele, né? Sabendo que ele era a última instância, o responsável pela fuga dela. Então, para mentir e salvar sua própria pele, ele disse, ó, já matei. Bom, enfim, uma dessas alternativas deve ser. Qual você acha que é? Deixe aí nos comentários. Então vamos a uma conversa, depois dessa parte aí, do Saturno com os 9 vice-almirantes ali. Saturno diz que no fim das contas, todas as prioridades da missão que eles foram ali foram cumpridas. Estão com a York, mantiveram a Punk Records e também a usina. Ou seja, a Mother Flame pode ser criada, que é o grande objetivo do governo mundial com tudo isso aí. Porém, Saturno lamenta profundamente Vegapunk ter conseguido deixar aquela mensagem para todo o mundo. Aqui os vice-almirantes dizem que mesmo com o Buster Call ativado, eles não conseguiram capturar os Chapéus de Palha e a Jelly Bonnie. E que eles poderiam ir atrás deles lá em Elbaf. E aí eu fico me perguntando, que loucura é essa, meus amigos? Esses caras não conseguiram nem prender eles ali, cercando-os. Será que eles conseguiriam fazer algo lá em Elbaf? Eu acho que eles seriam simplesmente aniquilados lá na Vila dos Gigantes. Então aqui o Saturno até ajudou eles a não morrer. E Saturno diz que não é necessário. Mas o irônico para ele é o Gigante de Ferro ter ajudado os Chapéus de Palha a fugir. Então vemos um rápido flashback
que ele foi o responsável por manter o Gigante de Ferro 200 anos atrás sem destruí-lo, confirmando que os Goroseis são de fato centenários mesmo. Todo mundo já achava isso e agora isso confirma de uma vez por todas. Saturno o manteve porque ele disse aos cientistas da época que estudá-lo seria uma grande oportunidade militar. Cientista, né? Então curiosidade bate forte. E que ele seria o responsável caso algo acontecesse. Bom, outra coisa que faz mais sentido agora é porque York nunca comentou sobre esse gigante para os Goroseis. Porque caso o gigante fosse estudado à escondida pelo Stella, ela de fato teria comentado, falado para eles: olha, ele também está estudando um gigante que vocês pediram para dar fim. Mas não é esse o caso, porque eles sabiam desse gigante, pelo menos o Saturno sabia. Bom, de volta à conversa dele com os vice-almirantes, o vice-almirante Doberman pergunta se essa mensagem realmente era verdadeira, no caso a mensagem do Vegapunk. Porém, meu filho, ele mexeu num vespeiro e Saturno usa o seu poder de explodir cabeças diretamente nesse vice-almirante. Mais uma nota aqui, tá? Diferente do que parecia nos spoilers, acredito que o vice-almirante Doberman não morreu aqui, porque ele simplesmente sangrou pela boca, ficou com os olhos brancos, mas a cabeça dele não desapareceu, não virou pedaços. Ou seja, ele pode ter sobrevivido. Eu acredito que na verdade ele sobreviveu. Bom, o fato mais interessante nessa cena é os marinheiros começando a se questionar. E eu acredito que muitos da marinha, após essa mensagem do Vegapunk, de fato acabem se rebelando futuramente contra o governo mundial. Mas um fato que vai prejudicar muito o governo mundial. Então vemos uma parte interessante, onde a Punk Records começa a subir pelas nuvens. York tenta de alguma forma parar isso, dizendo que isso deve ter sido obra de Edison. E foi isso que ele foi fazer lá naquela vez que ele sumiu. Vemos que os satélites estão vivíssimos. Porém agora todos estão fundidos em um único corpo, com a cabeça do Edison, um braço da Atlas, o corpo do Shaka e outro braço e costas do Pitágoras. Está estranhíssimo. Shaka lamenta que eles conseguiram mover a Punk Records, mas não a Labo Stratum, porque a York mais uma vez se colocou no caminho deles. Vemos então várias peças dos satélites naquilo que era a fabricação deles. E descobrimos que eles estão indo para o Ateria, aquele lugar onde a Nami treinou no Time Skip. Inclusive eles são grandes amigos de Haredas. Acredito que até que isso vai virar uma história de capa futuramente, talvez logo depois da história de capa da Yamato. Acredito que teremos uma história de capa do Vegapunk lá em Wateria. Bom, eu mudei um pouco a ordem do capítulo aqui porque eu deixei a parte mais interessante para o final dela. Começando pelos Tenryubitos, que finalmente começam a passar necessidades. Vemos um pouco mais da nojeira que eles são, reclamando porque não tem aquele tipo de carne que eles estavam desejando comer, ou que um teve que deixar de lado o seu lanchinho da tarde. Porém, essa escassez vai escalar muito. Acredito que veremos esses caras chorando de fome em breve e grave. Nós falamos muito que o Dragon não faz nada, mas olha a jogada do cara, simplesmente de mestre, genial. E vai nos proporcionar em breve o prazer de ver esses caras mendigando e sofrendo muito por passar fome. E eu estou muito empolgado para ver essas cenas. Agora, na sala das autoridades máximas dos Gorosei, um novo rosto aparece. E é ele, Figaland Gallig, que está no traje, está trajado, está na beca. Um terno belíssimo e uma capa belíssima. Ele é com certeza o mais elegante ali. E ele chegou falando grosso, falando em pé de igualdade com os outros Gorosei, que claro, estranharam na hora. Um deles falou: que falta de respeito é essa? Se não me engano foi o Marcos Mars. Então Gallig revelou o que aconteceu. Ele é o novo deus da ciência e defesa e responsável agora pela Vegapunk York. Ou seja, ele entrou no lugar do Gorosei Saturno. E meus amigos, muitas coisas reveladas só com essa cena aqui. Primeiro, os Goroseis não têm opinião alguma, não apitam em nada, são meros fantoches de fato de Ino-sama. Segundo, os Gorosei é um cargo, assim como muitos outros. Parece que esse cargo é um cargo acima
do líder dos Cavaleiros Sagrados, ouvindo dos Cavaleiros Sagrados. Mas isso é o que eu acho, tá? Bom, enquanto conhecemos o novo Gorosei, vemos talvez a morte mais dolorosa e cruel da obra. Explico. Saturno está gritando quando voltamos a Egghead. Isso porque Ino-sama não tolerou que ele deixou Joy Boy escapar. Que Joy Boy está falando do Luffy, claro. E dá pra ver que Saturno mesmo não sabia a importância que o Luffy, novo Joy Boy, tinha para Ino-sama. E essa foi a grande falha dele. Então, envolto em chamas negras e clamando por piedade, Saturno virou o Brook, ou seja, virou um esqueleto, envelhecendo muito antes de morrer cruelmente. E por que eu estou dizendo que ele morreu da forma mais cruel possível? Bom, se o Oda se baseou em contos cristãos aqui, as chamas negras são vistas como chamas que jamais se apagam. Bom, temos também a Amaterasu, que é a mesma lógica. Mas resumindo, essa chama negra representa o fogo eterno, ou seja, representa o sofrimento eterno. Acredito que esses velhos fizeram um pacto com um demônio, que no caso é Ino-sama. E agora chegou o momento de Saturno sofrer as consequências eternas e pagar por esse pacto que ele fez há muito tempo atrás. Aos fãs da Bonnie e do Kuma, saibam que Saturno pode ter tido a morte mais cruel de toda a obra. E dá até aquele quentinho no coração por isso, né? Bom, e esse Joy Boy mostrou seu enorme poder alguns capítulos atrás. Agora foi a vez de Ino-sama mostrar que não está tão atrás assim e que tem um nível completamente diferente do que já vemos. Bom, e para terminar essa review, o que eu prometi lá no início, a grande genialidade do Oda está aqui. No final do capítulo, a Koala fez um resumo do que foi dito por Vegapunk. Os revolucionários chegaram a uma conclusão, algumas, né? Uma delas era uma das maiores curiosidades de One Piece até hoje, o porquê daquelas construções, daquelas pontes sendo construídas há 700 anos, como a Tequila Wolf. É por causa dessa grande inundação. E Dragon também chega a uma conclusão assustadora. Ele diz: nem todos vão receber essa mensagem de Vegapunk e ficar em paz. Uma guerra pelos melhores lugares da Terra está prestes a explodir a qualquer momento. Como eu disse, essa é a grande genialidade do Oda e eu vou explicar por quê. Um dos primeiros grandes arcos de One Piece, na verdade o primeiro grande arco, foi Alabasta, onde uma guerra civil estava explodindo pela falta de um recurso natural, a chuva. Esse foi o primeiro grande arco e a primeira grande resolução dos Chapéus de Palha. E o último grande conflito da obra também pode ser uma guerra civil, agora para fugir da água. É como se o primeiro grande conflito de One Piece fosse um foreshadow já para o último grande conflito da obra. Lembrando que Alabasta foi feito na época em que o Oda esperava terminar One Piece em 5 anos. Então estava muito próximo a Alabasta daquilo que seria o final da obra. Bom, genialidade do Oda. E é isso, pessoal. Essa foi a minha review para o capítulo 1125 de One Piece. Eu tenho muito mais teorias, muito mais coisas para falar, mas vou deixar isso para outros vídeos, como por exemplo a teoria dos planetas e qual planeta representa o Galing, agora o Gorosei Galing, né? Bom, e tem uma teoria muito boa para isso, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, para esse não se estender muito. Eu não gosto de fazer vídeos muito loucos. É isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e coloca nos comentários qual foi a sua nota para esse capítulo. Se você gostou, se você achou que não foi tudo isso, deixe aí nos comentários. A minha nota é 9/10 ou até 10/10. Acho que até merece 10/10. É isso. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu!